Olá, boa noite. O meu nome é Isabela Campos da Silva e hoje eu vou dar início à apresentação do trabalho, que foi realizado em grupo, onde além de mim possui mais duas integrantes, sendo elas a Ana Beatriz Gonçalves e Silva e a Gabriele Victoria Zitei Veríssimo da Silva. O trabalho se trata de um mapa turístico de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Bom, vamos dar início contando um pouquinho da história da cidade. São Tomé das Letras é um município pequeno, fica localizado no interior de Minas e atrai diversos turistas por conta das suas belezas naturais, como as cachoeiras, mirantes, grutas. Mas além disso, também possui outro ponto, que é ser considerado uma cidade mística, que acaba despertando, né, a curiosidade do turista. E esse clima misterioso ocorre por conta das suas diversas lendas locais que surgiram lá no século XVII. A cidade ela foi fundada em março de 1970, onde os primeiros habitantes foram índios quataguases. Logo após, ainda no século XVII, Fernão Dias ele foi até a região em busca de ouro. Foi nesse período que a região começou a ter uma maior ocupação e também desenvolver as primeiras atividades econômicas, que foram a agricultura e a pecuária. Mais para frente também se desenvolveu a extração de rochas ornamentais, que atualmente podemos dizer que é a maior tendência econômica da cidade. O nome, ele se deu por conta de uma história, né, uma das suas lendas, que diz que um escravo havia fugido e ele foi até uma gruta onde possuía diversas escritas que foram deixadas pelos índios e encontrou uma imagem de São Tomé. Então, o nome da cidade deve ser a imagem nas grutas e das letras que foram deixadas pelos índios. Trazendo para a atualidade, São Tomé das Letras tem como uma das suas principais atividades econômicas o turismo, a mineração e a agricultura. Por possuir também diversos atrativos naturais e o turismo ser uma das suas bases econômicas, a prática do ecoturismo ela se torna necessária. E nesse sentido, vive-se aquele desafio, né? A busca da sustentabilidade para as atividades econômicas de alto impacto ambiental que se desenvolve ali naqueles locais. Turismo em São Tomé. Bom, o turismo em São Tomé é muito forte e possui diversos atrativos turísticos, sendo eles as formações rochosas, a Floresta dos Duendes, as diversas cachoeiras, sendo a mais famosa a do Vale das Borboletas, a Casa da Pirâmide, que normalmente os turistas costumam visitar para ver o pôr do sol, para tirar fotos, porque proporciona uma vista incrível de 360 graus, e dois atrativos turísticos que possuem uma lenda que eu vou brevemente contá-las. O primeiro é a Gruta de São Tomé, que é um local histórico que remete à formação da cidade. Foi justamente ali que ocorreu a lenda contada no primeiro slide, que remeteu ao nome da cidade. O segundo lugar é a Gruta do Carimbado. Ali é um dos lugares mais místicos da cidade, porque conta uma lenda muito famosa que afirma que a gruta conduz até Machu Picchu, no Peru. Ninguém sabe se essa lenda é verdade, porque no final da gruta ela vai ficando muito estreita e ninguém nunca conseguiu ultrapassar aquele ponto. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou dar continuidade ao trabalho. O Centro Histórico de São Tomé das Letras é muito procurado pelos visitantes, porque vai além das construções históricas e das ruas que ainda são de pedra e tem uma enorme importância cultural. Os bares, os restaurantes e as lojas também oferecem uma experiência mística e rústica que a cidade passa para os seus visitantes e que os seus visitantes também procuram na cidade. O centro histórico foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 1996. Geograficamente, o município se encontra a 1.440 metros acima do nível do mar. É uma região montanhosa e a sua localização elevada oferece muitas vistas privilegiadas. Muitos pontos turísticos de São Tomé das Letras são conhecidos pela natureza exuberante, como as cachoeiras, as grutas, formações rochosas que possibilitam escaladas e a prática de esportes radicais. Tudo isso obtendo uma vista ampla da cidade e das partes da mata menos povoadas. O local escolhido pelo grupo foi o centro histórico e partes de seu entorno. Essa imagem foi retirada do Google Satélite e, como pode-se observar, a área totaliza cerca de 0,93 km². A escolha da área se deu porque justamente coloca o centro histórico, o turista moderno e as maravilhosas paisagens de São Tomé em apenas um contorno.
O nosso mapa turístico se dá em uma área extensa e com muitas atrações. Para facilitar a localização, decidimos dividir a legenda pelas cores e seus ícones, que foram divididos nas categorias Alto Posto, Ateliê São Tomé, Atividade Turística ao Ar Livre, Bares, Hotéis/Pousadas, Igreja, Praça do Extrator, Rodoviária, Unidade Mista de Saúde e Demarcação da Área Central. O mapa turístico da região informa a área delimitada, escala, rosa dos ventos e legenda para as marcações do mapa. O programa utilizado para a criação do mesmo foi o Google Earth. O mapa conta com 19 locais marcados. Na legenda foram separados em 9 categorias. E a localização desses elementos no mapa se dão por cores, diferentes cores para diferentes tipos de atividades demarcadas. Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela Zitei e eu vou comentar brevemente sobre alguns locais de destaque do nosso mapa. Eu iria iniciar pela Igreja Matriz de São Tomé. Ela é tombada como patrimônio histórico e tem a sua origem ligada àquele suposto encontro da imagem de São Tomé em uma gruta na qual movimentou a construção dessa capela, que foi a partir de 1970. A construção da matriz atual ela foi iniciada em 1785 e à sua frente nós temos como destaque a Praça Barão de Alfenas. A seguir nós temos a Casa da Pirâmide, que se localiza no Parque Municipal Antônio Rosa, e se trata de uma construção de forma piramidal, com várias janelas que dão uma visão muito ampla de todo o vale, e o local também é muito conhecido por conta da sua arte. Sempre ao pôr do sol as pessoas se reúnem para poder cantar e apreciar a beleza. A Toca do Leão foi o local onde se abrigou o primeiro camping da cidade, e isso foi por conta dos hippies que viviam ali no seu entorno. Já em 1986, foi construído o primeiro albergue da região, chamado Albergue da Juventude, que era uma área mais voltada para camping. Os mais antigos, eles falam que essa formação rochosa eram de dois animais, sendo que um estava tentando engolir a cabeça do outro, e ali perto também se encontra uma série de pedras que são usadas para poder escalar. E também se encontra o Portal dos Ventos. A Pedra da Bruxa é uma formação rochosa que, vista de perfil, lembra a silhueta da face de uma bruxa. Ela se localiza em um dos pontos mais altos da cidade, que pertence ao Parque Municipal Antônio Rosa. O Cruzeiro é considerado o ponto mais alto de São Tomé e também o mais frio nas noites de inverno, mas é lá que se encontra a melhor vista para poder apreciar o nascer e o pôr do sol. Aqui se encontram as referências que foram utilizadas para a produção do trabalho. Esperamos que tenham gostado